Olá, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos em mais uma segunda-feira de Evangelho Online aqui no Instagram. Hoje, terça-feira, hoje, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Estamos aguardando o nosso amigo Ricardo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, nós não conseguimos servir a dois senhores. Quais seriam esses dois tipos de senhores? O que significa Mamon? E nós vamos falar mais precisamente no item 9, intitulado A Verdadeira Propriedade. Mensagem, Instruções dos Espíritos, de Pascal, uma mensagem ditada no 1860. Estou vendo meu amigo Ricardo aqui, de cabelo cortado. Fazia tempo que eu não via ele assim, estava com as madeixas longas. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Marcos? Na melhor barbearia do DF. É mesmo? Dizem que o dono lá não bate muito bem das bolas, mas diz que é bacana mesmo. E Não é aí, nada? Ricardo, tudo bem? Como Tudo é que bom, meu foi amigo? o começo de semana aí? Vamos falar sobre dois senhores hoje, a verdadeira propriedade. O que você pode nos dizer desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tão importante para todos nós? Com certeza, Marcos, é tema atualíssimo, né? Porque Deus e Mamon são dimensões da alma humana. E eu creio que não haja nenhum espírito encarnado que não tenha por desafio conhecer esses dois senhores. Mamon é importante, não podemos desprezá-lo, mas não podemos transformar Mamon em Deus da nossa alma. É isso que o Evangelho nos propõe. Utilizar sem renegar, mas utilizar sem também escravizar-se. Não adianta ir para os extremos da vida, renegar Mamon, porque se renegamos Mamon, a, a nossa vida se enche de uma penúria e de um franciscanismo que talvez não teríamos condições de suportar. Mas o grande X da questão é utilizar Mamon sem que Mamon nos utilize. Muito importante isso mesmo, Ricardo. E muitas vezes eu me atrevo a dizer que é transformar Mamon, né? Transformar o Mamon ganancioso, a ambição exacerbada, não é? E saber que eu devo caminhar conjuntamente, né? Não somente a ascensão deve ser minha, porque o Evangelho nos ensina a fraternidade, a irmandade, a caridade. Se eu caminho e meu irmão fica para trás, eu posso até momentaneamente parecer feliz, mas no sentido evangélico da palavra eu nunca estarei feliz enquanto um irmão meu estiver necessitado ou estiver desesperado, né, Ricardo? Então que a gente possa transformar um pouco dessas nuances de Mamon em nós e que saibamos aproveitar, porque nesse mundo de provas e expiações, o qual a gente ainda vive, é importante, né, Ricardo, ter uma certa garantia, é importante a gente poder dar sustento àqueles que nós amamos, é importante nós sermos sustentados, porque assim fomos um dia, ou somos até hoje, né? E é isso, o Evangelho nos ensinando a nos transformar, né? Quem sabe essa ganância não vira caridade, compaixão, solidariedade. Quem sabe a inveja não se transforma em bem-querer, em bem-estar, em cuidado, em respeito, né?
Mas, pois é, vamos falar sobre esse tema de hoje. Dando boa noite a todos. Mais um início de semana, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. E aí eu pergunto a você, Ricardo, você trouxe alguma frase para corroborar com o nosso tema de hoje? Trouxe sim, Marcos. Eu trouxe um pequeno apontamento, é uma mensagem de André Luiz que inaugura o livro Nosso Lar. E o título da mensagem é A Mensagem de André Luiz. Era esse espírito benfeitor apresentando-se ao mundo através da mediunidade de Chico Xavier. E André Luiz é uma entidade que temos um carinho assim muito especial. Os escritos de André Luiz, particularmente, me são muito caros ao coração. E ele que passou por um profundo caminho de reforma íntima, André Luiz escreveu assim: ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. André Luiz. Lindo, né? Lindo. Eu ainda não havia feito essa associação, mas eu lembro que no ano passado, mais ou menos, eu tive assim, uma intuição de que em um dado momento apareceria um aparelho capaz de canalizar em obras o pensamento conjugado de André Luiz e de Joana de Ângeles. A psicologia transpessoal da benfeitora, com os relatos da vida no mundo espiritual de André Luiz, vão dialogar em algum momento, eles vão se encontrar para uma obra de valor espiritual, como as que verteram ao mundo através das mãos de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco. Essa mensagem de André Luiz, ó caminhos da alma, é a psicologia profunda de Joana, né? Misteriosos caminhos do coração, é o autoconhecimento. É fundamental percorrer antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É o que os espíritos respondem a Kardec: olha, vocês só vão compreender a Deus quando se elevarem acima da matéria. E ninguém se eleva acima da matéria se não fizer esse mergulho interior para o autoconhecimento. E ele diz: é indispensável viver o vosso drama. Aqui André Luiz me chama de atores do drama da vida. O planeta Terra verdadeiramente é um grande palco e nós somos os atores da nossa existência. Só que quando Kardec pergunta aos espíritos acerca do nosso livre-arbítrio e da influência espiritual das nuvens de testemunha que nos acompanha, os espíritos responderam a Kardec: em geral são eles que vos dirigem, porque nós somos inconscientes das nossas emoções. Então André Luiz diz assim: sejam atores conscientes do drama da vida de vocês. E drama não é só a tristeza, né? O drama também tem muita alegria. É uma dramaturgia espiritual, no qual as nossas fantasias importam. Porque tudo que nós fantasiamos na mente surge no mundo, né? Existem fantasias boas e fantasias ruins. Existem fantasias que trazem ao mundo obras de profunda beleza através das artes. Mas existem também as fantasias
que trazem projetos de poder que aniquilam os sonhos da humanidade. E André Luiz diz assim, conhecer-vos detalhe a detalhe. Então é palmo a palmo, milímetro a milímetro. Cada conteúdo da alma importa no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. E ele diz que seria infantil a crença de que no baixar do pano, ou seja, na morte do corpo, nós resolvêssemos transcendentes questões do infinito. É por isso que existe a lei de reencarnação. Ninguém conhecerá a Deus sem passar por esse processo profundo e demorado de conhecimento de si mesmo. Eu lembro de uma obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, em que um espírito até legal, um cara que fez boas coisas no mundo, mas que lhe faltava conhecimento, ele chega ao mundo espiritual e pede uma audiência com Deus, uma audiência pessoal com Deus. E aí a instrutora Zenóbia diz a André Luiz que a religião fazia isso, infantilizava o homem. E o Espiritismo vem para fazer o menino transformar-se em um ser maduro da eternidade. É isso. Pois é, Ricardo, é tudo isso. Você foi falando e foi me inspirando. Fui sentindo uma certa intuição. Esse texto de André Luiz é maravilhoso, nós já comentamos sobre isso. E falando quando viva conscientemente o nosso drama e pegando o grande cientista do além, que é André Luiz, né, Ricardo? Eu fui pensando no que você disse. E pensando na relação de um obsessor e de um obsediado. Quando o obsediado não luta, não busca a ciência desse drama que ele vive, o protagonista da sua vida deixa de ser ele para ser o obsessor. No entanto, quando ele se esforça, quando ele, mesmo tropeçando, mesmo com inúmeros erros, toma autoconhecimento e ciência de que é ele o detentor dessa transformação e da superação dessa relação obsessora, ele apaga, de certa forma, o protagonismo e essa interferência de seu obsessor. E assim ele caminha com as suas próprias pernas, dando mais vivacidade à sua própria vida, ou seja, vivendo o seu drama e agindo como no roteiro divino, como um verdadeiro ator consciente de seus deveres e direitos. O que você falou é maravilhoso, maravilhoso. E eu me atrevo a dizer, quando você fala desse vértice, onde num futuro breve se encontrará o pensamento de André Luiz e Joana de Ângeles, eu colocaria um vértice triplo, porque eu não consigo imaginar a moral de Emmanuel distante desses dois pensamentos. Então eu vejo, Ricardo, com uma beleza num futuro próximo, a ciência de André Luiz, a psique e a psicologia de Joana de Ângeles, com o caráter moralizador de Emmanuel. E tenho certeza que esse pensamento triplo, mas uníssono, como nos diz o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer grande transformação neste mundo. E eu acho que vai ser, sem dúvida, uma grande entrada nessa obra de regeneração que também está em nossas mãos. E aí, por falar em obra de regeneração, a minha frase, Ricardo, está no Sermão do Monte, em Mateus 5. Talvez seja a parte do Evangelho que eu mais gosto. E nessa bem-aventurança, Jesus nos diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí a gente vai falar hoje da verdadeira propriedade. E acabamos de falar do mundo de regeneração. Acabamos de falar que devemos ser protagonistas da nossa vida. Se nós hoje não formos o protagonista da mansitude, da mansidão, da tolerância, da impaciência, talvez nós não estejamos aqui no palco da regeneração, né, Ricardo? Então, é o Mestre nos dizendo: seja calmo, tolerante, paciente com os outros e consigo mesmo,
porque a obra também está nas suas mãos. A obra também pertence a você, Marcos. A obra também pertence a você, Ricardo. Pertence a você, Leonardo. Pertence a você, Luri. Pertence a você, Dona Neomísia e tantos outros irmãos aqui conosco. Então é isso. Sigamos os passos de Deus e de Jesus, que é a personificação do pensamento de Deus, para que aqui ainda estejamos na obra de regeneração que está por se iniciar. E tem um outro sentido nessa frase também, meus irmãos. Foi até debatido conosco no estudo do Evangelho na quinta-feira, do qual eu participo com alguns irmãos também na casa de André Luiz. É que na época do mundo hebreu, onde foi dita essa frase, a ciência, né, Ricardo, do céu ainda estava muito aquém do que a gente vê hoje. Então, Jesus falava por parábolas e falava de forma mais inteligível possível para que nós pudéssemos compreender. E assim ele fez, porque naquela época, Jesus falando para a multidão de povo, que normalmente eram os mais simples, os pescadores, muitas vezes os indigentes, os mendigos, os não abastados, né, Ricardo? Que não detinham a propriedade, mas que para eles eram importantes, porque naquele tempo existia um ponto social, antropológico, de que você não sendo detentor de propriedades ou títulos, você não conseguiria o seu espaço numa sociedade. E aí então Jesus fala assim, faça por onde, meu irmão? Faça por onde, Ricardo? Faça por onde que você merecerá e terá em suas mãos a tão sonhada terra. E eu imagino que ele estava falando o céu. E aí não é nem o céu e nem a terra, é a obra divina do coração do homem, como está no livro Boa Nova, né, Ricardo? Então, é tudo isso. Começamos de forma muito, muito feliz, falando sobre pensamentos profundos, e aí eu te pergunto se você trouxe algum texto para fazer uma leitura inicial, ou se você prefere começar já direto na leitura do Evangelho, item 9, do capítulo 16. Eu trouxe. Perfeito. Então faça a leitura, me desculpe te cortar, para que depois a gente faça a nossa prece. Tá joia. Eu trouxe sim, é pequeno também, dando sequência a essa mensagem de André Luiz no livro Nosso Lar. É quando ele diz assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. André Luiz. Marcos, todas as vitórias que nós conquistamos sobre nós mesmos, elas são muito importantes, mas elas não nos retiram a necessidade de vigiar. As nossas sombras são muito sinuosas. Os lobos vorazes que Jesus anuncia no Evangelho e pede para que tomemos cuidado, estão dentro de nós. Da mesma forma que aquele inimigo que na plantação de trigo semeia o joio. Esse inimigo nada mais é do que as minhas sombras. Então, quando André Luiz traz nessa síntese primorosa que o corpo é uma veste, o século é um dia, um triunfo, uma aquisição, é dizendo assim, meu amigo, vai com calma. Se alegra com as conquistas, mas saiba que elas são apenas um pequeno ponto
naquela escada de Jacó, que conduz ao reino dos céus. Porque nós ainda precisamos alcançar o reino dos céus, e aquele reino no qual João Batista ainda é o menor. Porque o reino de Deus, aí é acima do reino dos céus. É coisa de Jesus. Só Jesus conhece o reino dos céus. Então nós ainda estamos distante desse reino que vem abaixo, que é esse reino que reúne as almas redimidas. Nós estamos distante de sermos almas redimidas. Então que a gente possa ir com tranquilidade, com paciência, e sabendo que a maior alegria da vida é saber de que nós somos amados por Deus. Que o amor dele é gratuito e que nenhum homem faz nada para comover a Deus. Nenhum homem conquista Deus. Deus é inconquistável, porque o que ele tem que dar, ele dá por graça, ele dá por benesse, ele dá por gratuidade. Ele não saberia ser de outra forma, tanto que os Espíritos dizem que ele é modelo de amor e de caridade. Então, é isso, meu amigo. Agradecido aí, André Luiz, por esse prefácio que data do século passado, de 1943. A gente vê aí a vanguarda, o pioneirismo da mediunidade de Chico Xavier. Nada mais do que aquilo que Paulo escreve na carta aos Hebreus, anunciando uma ordem universal, a qual Jesus Cristo faz parte, porque nessa ordem universal não mais os templos, mas os espíritos soprando em toda parte. Tem uma passagem do Evangelho, né? O Espírito sopra onde quer, né, Ricardo? Está nesse texto. O Espírito, letra maiúscula, tá, meus irmãos? Então é Deus. E Deus pode ser você, Ricardo, pode ser Marilda, pode ser Neumísia, pode ser Ana, pode ser quem quiser. Porque quando a gente cede a mão para a verdadeira obra de amor e de caridade, nós somos parte do Espírito, do grande Espírito, que é universal, né, Ricardo? Que é universal. Lindo, meu amigo. Você pode fazer, por gentileza, a nossa prece de início? Posso sim. Vamos elevar o pensamento a Deus. Aqueles que puderem trazerem as suas águas para que os espíritos de luz possam magnetizá-lo. Aqueles que trazem no corpo alguma dor, na alma as suas chagas, elevemos o pensamento ao nosso Senhor neste momento. Nos permitamos nos elevar acima da matéria, vislumbrando as moradas superiores da vida, o mundo maior, e pedir aos espíritos benfeitores, as almas de escola, que nos abençoe e nos ilumine em nome de Jesus. Que a nossa mente se abra para receber o orvalho divino da inspiração do Cristo. Que o nosso coração, à maneira de um jardim, deixe-se engravidar pela semente do Evangelho. E que as nossas almas sejam como aves, como árvores acolhedoras, recebendo em seus ninhos as aves peregrinas, e que do céu venham chuvas de bênçãos, acalmando o calor das paixões e abrindo os nossos olhos para as realidades do Espírito. Continua conosco, Jesus, porque o nosso desejo é caminhar contigo. Que assim seja. Que assim seja, Ricardo. Que beleza, hein? Que saiamos grávidos do Evangelho, que é uma prece fecunda, né, meu irmão? Em todos os sentidos. Que beleza mesmo.
Hoje eu tô bastante emocionado. Acho que coisas muito bonitas sairão dessa noite, já estão saindo. Então, meus irmãos, mais uma vez boa noite. Hoje nós falaremos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 9, uma mensagem ditada por Pascal, 1860, falando sobre a verdadeira propriedade. Aí eu deixo contigo, Ricardo. Perfeito. Vou dar início aqui à leitura. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe retirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Aqui, Marcos, eu acho bonito quando ele diz que dos bens materiais nós temos o gozo e não a posse real. Então, o gozo ele não foi descartado, ele é importante. Mas nós não podemos tomar o gozo como um ente da eternidade. Usa o teu carro, a tua casa, as tuas roupas, os teus utensílios, mas saiba que um dia nós teremos que devolver absolutamente tudo à terra, inclusive o corpo físico. Mas esse raciocínio, ele ainda não equaciona o problema, porque ele ainda vem no nível intelectual, fazendo uma conjugação com a mensagem de André Luiz. O homem precisa conhecer detalhe a detalhe as suas emoções, para que ele possa ir identificando que ele ainda tem apego a coisas pequenas, como uma peça de roupa ou um automóvel. Ele tem apego a seus títulos profissionais, a reverência pública. Ele tem apego à sua honra. Ele tem apego à hereditariedade, ao sobrenome. Ele tem apego ao que conseguiu ajuntar na conta corrente. Ele tem apego aos filhos. Ele tem apego aos pais. Então é fenômeno muito comum que nós podemos assinalar nos dias de hoje, através do culto à ostentação, que o homem encontra-se profundamente mergulhado na falsa propriedade. Porque existe uma verdadeira, e essa verdadeira pertence aos planos do Espírito. Aquele que confunde a verdadeira com a ilusória, Jesus chama de insensato. Insensato. É uma virgem louca querendo entrar no reino dos céus com a lâmpada da alma apagada. Não vai entrar.
pode forçar a porta, querer arrombar, porque não vai entrar. É isso, meu amor. Muito bom, Ricardo. Pegando a questão que você falou do gozo, é importante a gente entender a mensagem. É um significado forte, profundo nessa mensagem. E você falou da propriedade, né? O gozar aqui, por exemplo, com uma riqueza, o carro, a casa. Mas existe, e pegando muito forte, acho que a mensagem que você trouxe de André Luiz é maravilhoso. Quando fala que a morte é um sopro, que a vida é uma experiência. É a gente entender que o gozo, por exemplo, é importante nas relações humanas. Hoje, meus irmãos, você não é pai do teu filho. Você está pai do teu filho. Você não é mãe do teu filho, você está mãe do teu filho. Porque é necessário para que haja nessa vida, da melhor forma possível, esse patamar de relação, né? Uma relação vertical. Eu, por exemplo, estou com um irmão. É necessário que exista essa horizontalidade na minha relação com ele, ou meus outros irmãos, eu tenho 4 irmãos. Porque a experiência ela é válida. E aí a gente precisa gozar e desfrutar dessas experiências. Isso é muito importante. Então, o quão melhor pai Ricardo for nessa vida, ele levará nessa experiência para uma próxima. O que ele ficar devendo, não é, Ricardo? Você precisará, ou numa experiência similar, ou em outro tipo de experiência, adquirir essa bagagem de virtudes. Então, é importante a gente desfrutar o que nós temos agora. A relação até mesmo de adversários é muito importante. Né? Não são eles que muitas vezes nos abrem os olhos, não são eles que nos atinam para a paciência, para a tolerância, para a compaixão, para a piedade, para a fraternidade. Então, que saibamos desfrutar gozando. E a palavra gozo fica muito pueril, né, Ricardo, quando a gente simplesmente leva para a semântica do cotidiano. Mas existe um vocabulário divino, e você gosta muito de falar sobre isso. A gente precisa correlacionar a palavra com a semântica do amor, com a semântica da caridade, porque senão o evangelho não faz sentido. O evangelho não faz sentido. Então, desfrutemos das nossas experiências, do que está de posse de nós. E está de posse de nós é um carro, também é um filho, é uma casa, mas também é um relacionamento conjugal. Façamos o melhor usufruto disso. Eu gosto demais também do simbolismo dessa analogia do final, Ricardo. Como se a gente partisse para uma outra vida, viajando para um país distante. A gente não consegue levar a nossa casa. A gente pode levá-la no coração. Você leva o amor pelo seu animalzinho. Se você for viajar sozinho, o amor pela sua esposa, pelos teus filhos. Você leva a saudade boa, é claro, não aquela que destrói, mas aquela que aquece o coração e a alma. Então, é isso, meus irmãos. A morte é logo ali. O mundo novo é logo ali. A morte não tem de nada errado. Ela faz parte da vida. Porque se ela assim não fizesse, Deus não haveria de tê-la inventado, né, Ricardo? Então, que possamos estar prontos hoje para uma viagem amanhã para um país longínquo. O que eu vou levar? Né? Se nós formos desencarnar amanhã, meus irmãos, o que a gente vai levar de positivo, que realmente vai fazer parte de mim? Não vai ser um carro, não vai ser uma casa, não vão ser roupas, não vão ser viagens, mas serão bagagens morais, espirituais e emocionais que nós carregamos dessa maletinha chamada coração, né, Ricardo? Então que a gente possa encher, né? Ela parece uma necessairezinha, mas cabe muita coisa, cabe muita coisa. Que a gente possa conduzir, estar preparado para um novo mundo, para uma vida nova, sem medo, né? Sem medo e com muita coragem para fazer com que esse plano, com esse roteiro, pegando aquela analogia que você falou do protagonismo, do teatro da vida, para que amanhã um novo capítulo,
né? Então a gente esteja preparado para protagonizar com o melhor das virtudes. A gente tem que estar com o texto decorado, Ricardo. E o texto decorado, meu irmão, é amor, é caridade, é fraternidade, é compaixão, é piedade, é afeto, é ternura e tantas outras coisas maravilhosas que cabem dentro do coração. É verdade, Marcos. Você falou do alfabeto, né? E Lázaro diz que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira seria o amor. E André Luiz nos chama a todos, né, de analfabetos do espírito. Então, a gente vê que o amor e a reencarnação são muito mais do que informações, né? São conteúdos a serem apreendidos pela própria alma. E aí nós avançamos aqui para o segundo parágrafo dessa mensagem. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagar. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem. Mas não é com ouro que paga. Não se lhe perguntará: quantos tinhas sobre a terra? Que posição nelas ocupáveis? Eres príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez, com o dinheiro terrestre. Pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessa qualidade? Sede bem-vindo e inde em primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Mensagem ditada pelo Espírito Pascal, 1860. É a simplicidade do Evangelho. E é engraçado porque o Mestre escolheu chegar ao mundo numa manjedoura e despedir-se nos braços de uma cruz. Os seus apóstolos mais eminentes frequentavam a casa do caminho, a singela casa do caminho. Do seu maior divulgador, Paulo de Tarso, nós temos aqueles testemunhos de grande heroísmo, em que Paulo atravessava as dificuldades mais árduas da vida material. Mas Deus é tão bom, meus amigos, Deus é tão bom, que esses discípulos, esses mensageiros da primeira hora, abriram caminhos e estradas onde não haviam, para que nós pudéssemos encontrar um caminho um tanto melhor. Nós não precisamos nos flagelar. Nós não precisamos impor ao corpo privações desnecessárias. Como dissemos, o gozo é importante. Pela negação do gozo, a religião na Idade Média criou um século de histeria. Porque o homem negava as necessidades da vida biológica
para viver as falsidades de uma vida espiritual que não existia. Então, o Espiritismo, ele não nega a matéria, ele a reconhece, exaltando o Espírito. Em Kardec, há essa ciência profunda, legítima e sem nenhum prurido de extremismo. Ninguém vai ver nas palavras do codificador a negação das necessidades do corpo. Dai a César o que é de César. Então César precisa ser agradado. Nós precisamos nos alimentar bem, nós precisamos de uma atividade sexual saudável, o corpo precisa de exercício físico, o corpo precisa do sono, de bem-estar. Mas que o nosso bem-estar não seja o túmulo da nossa alma. Porque às vezes, cercado de belos afrescos, de paisagens tranquilas, o homem mergulha no ócio, na inutilidade, no distanciamento do trabalho espiritual. Então, só o trabalho verdadeiro pode fazer com que uma alma, ao desencarnar, tenha o direito de ser acolhida numa colônia espiritual superior. Mas o trabalho inteligente, o trabalho da abelha, da formiga, com método, com planejamento, com Jesus, não é o trabalho do cego que se tornou guia de cego. Não, é o trabalho de quem sabe por onde caminha, de quem sabe com quem caminha e quais são as diretrizes da sua própria vida. Eu tenho certeza, meu amigo, que nesse momento há pessoas riquíssimas que gozaram de prazer, de facilidades materiais na Terra, que estão desencarnando bem, porque foram generosos, porque não massacraram seus funcionários, porque foram gentis com a sua família, porque educaram bem os seus filhos. Então não é o quanto se tem, é o quanto se aproveita. É o quanto se aproveita. Porque Jesus não condenou Zaqueu à miséria, mas Zaqueu intuiu que ele precisava ajudar os pobres, porque ele tinha muito e ele tirava dos pobres. Então é essa inteligência, essa perspicácia diante da vida que o Evangelho nos convida a trabalhar. É isso, Marcos. Que beleza. E ele não pediu a Simão Pedro que deixasse de ser pescador, né, Ricardo? Só que ele falou: eu te farei um pescador de homens, de almas, de luz. Esse é um pouquinho do nosso Mestre Jesus. E você falando, Ricardo, sobre a possibilidade, através do trabalho, da gente poder, logo após o nosso desencarne, ser recebido numa colônia espiritual, faço um paralelo logo no comecinho. Porque aqui na Terra, Ricardo, nós ainda podemos chegar num belo alojamento, num hotel, num resort. E quem me atender ali, seja o recepcionista, seja a pessoa responsável, seja o dono do hotel, não tem como ter a certeza de que eu lhe pagarei ou não. Eu posso pedir o mais caro dos quartos, ou posso pedir o mais simples das estalagens. Mas quando a gente chega no mundo real, que é o mundo do espírito, Ricardo, o dono do hotel já sabe qual o quartinho que a gente merece, né, Ricardo? Já sabe para onde a gente deve ir. Aqui tem enganação, lá não tem. Aqui ainda tem, meus irmãos, ainda tem. Então, saibamos que quando chegarmos lá, nós estaremos, aqui já estamos no melhor lugar para o nosso melhor aperfeiçoamento. Mas lá então, não tem como, né, Ricardo? Não tem erro. Bateu no lugar certo para você mesmo. Então, que a gente possa sair daqui mais preparado para poder
pagar esse bom quarto numa colônia espiritual, numa universidade. Você que citou André Luiz, a gente vê muito na obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, quando ela fala das universidades, das escolas espirituais que estão dentro das colônias, o que é muito importante. E lá não vai se ensinar a engenharia que se ensina aqui, mas vai se ensinar a engenharia celeste. Não vamos aprender a arte aqui do mundo, a música do mundo, mas vamos aprender a arte sublime, né, cara? A sensibilidade acima de tudo, o amor, a devoção, a disciplina, a dedicação. Então, meus irmãos, que a gente esteja pronto para isso. Que cheguemos como o operário de dever cumprido, né, Ricardo? O verdadeiro obreiro do Senhor é aquele que melhor bom uso fez das suas possibilidades, como você falou do gozo. Tá aqui para a gente desfrutar mesmo, para a gente gozar. E que a gente possa se apresentar. Tem um texto de Emmanuel no livro Pão Nosso, quando ele fala, depois da caminhada, procure se apresentar como obreiro fiel. Será que se a gente desencarnar, nós nos reconheceremos hoje como um obreiro fiel? Será que eu fiz todo o bem que estava à minha disposição, que estava ao meu alcance? Talvez não tenhamos feito, eu tenho certeza que eu não fiz. Mas quem sabe amanhã a gente não pode dar uma outra caminhada, né? Buscar um novo rumo. O Chico falava tão lindamente que a gente não pode voltar atrás, mas todo dia é o dia do recomeço, né, Ricardo? Você falou da reencarnação. Quem sabe eu não possa reencarnar amanhã. Reencarnar não em espírito, mas reencarnar em atitude. Transformar, mudar, reverter, redimir, me regenerar. E o Evangelho é esse trampolim, nos impulsionando a isso. Nos conclamando, nos convocando, nos intuindo e nos inspirando a uma busca de progresso e de trabalho. Sabendo que sem trabalho não haverá progresso. E sabendo que o trabalho deve ser em sociedade, ou seja, eu preciso aprender com aqueles que sabem o mesmo que eu, mas principalmente eu vou aprender com aqueles que sabem o que eu não sei, porque eu só vou ensinar aos outros que não sabem coisas que eu sei. Então é isso, a vida é uma arte de aprendizado, né, Ricardo? A vida é uma arte de lição e de ensinamento constante. Que a gente consiga desfrutar e gozar das nossas possibilidades. Porque nós temos muito mais possibilidades do que nós imaginamos ter. E muitas vezes colocamos muitas muletas, não é? O pobre diz que não pode fazer a caridade porque não detém bens materiais. O Evangelho nos ensina, olha, a caridade moral é mais importante do que a caridade material. Então, um bom pensamento, um olhar, uma prece, uma oração, uma atitude, uma transformação, uma mudança de ideia, dando, às vezes, um passo atrás para dar 2 passos à frente. O Evangelho nos diz que nós podemos muito mais do que nós nos damos conta. E que a gente consiga fazer isso a partir de hoje, a partir de amanhã, buscando vencer as nossas más inclinações. Está logo no comecinho do capítulo 17, que é o próximo desse que a gente está lendo, Sede Perfeitos. Vencer as nossas más inclinações, buscando hoje ser melhor do que ontem e amanhã, se Deus quiser, melhor do que hoje. Mais alguma consideração, Ricardo? Só para poder fechar, o espírito, ele vai substituindo a posse pela integração. Pela integração. A integração é a consciência de si mesmo. Ele vai integrando valores, e quanto mais ele integra, mais ele desapropria, mais ele abre mão, mais ele transfere. E aí ele descobre que, para que os bens do testamento sejam distribuídos, o testador precisa morrer. Então,
E o morrer aqui não é literal apenas, é a morte das coisas do ego para que brilhe as coisas do eu maior, do eu profundo, dessa centelha divina que as religiões espiritualistas de todos os tempos acertadamente se referem. Então é isso, meus amigos, que possamos integrar a nossa consciência os verdadeiros patrimônios do espírito imortal. Detalhe a detalhe, palmo a palmo, como nos ensinou André Luiz. Legal demais, Ricardo. Um grande abraço ao nosso irmão Daniel que entrou aqui. E pegando esse simbolismo aí da propriedade, da reintegração, eu gostei demais. E aí me vem à mente, Ricardo, é que Jesus já fez uso capião de nossas almas há muito tempo. Só que nós não conseguimos fazer da dele. Nós não conseguimos ainda penetrar nesse pensamento de Jesus. Porque ele me vê, ele me ama, ele sabe tudo que eu penso. Ele está em mim, mas eu não estou com Jesus. E o Evangelho nos convida para isso, para viver uma vida com Jesus. Quando o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, nos diz que não era mais ele que vivia pelo Cristo, porque o Cristo vivia nele, né? O Cristo vive em mim. Então é isso, cara. Eu acho que a vida é essa, meu amigo. Que a gente possa arrancar umas coisinhas obscuras de dentro da gente para dar mais espaço ao Mestre Jesus, porque a gente tem tanto a crescer com isso. Mas muito, muito mesmo. Então é isso, Ricardo. Acho que foi uma linda noite. Agradeço a presença de todos. Dizendo que segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Não é? E convidem quem vocês quiserem para participar de qualquer tipo de credo, né, Ricardo? E dizendo também que os vídeos estão subindo lá para o canal do YouTube, que é do nosso irmão Ricardo, que é o Pensamento de Cristo. E aí vocês podem requisitar também pelo Instagram do Ricardo ou o meu, que a gente vai ter a maior satisfação de compartilhar, né, Ricardo? E sem falar que lá tem outros vídeos do Ricardo, outras palestras e tudo mais. E vocês também podem ver as palestras do nosso querido Centro Espírita André Luiz. Tá? Só procurar aí no Instagram ou no YouTube. Deixar um abraço aí para Sabrina, para Ana. Quem mais? Quem entrou aqui? Ricardo, me ajuda aí. Tem o Daniel. O Daniel. A Lina. A Lina. Um bocado de gente. Muita gente. Muita gente. Então é isso, a gente fica muito feliz com a presença de todos. E aceitamos a Fátima. Marildinha deu uma passadinha, porque ela tem curso. Dona Neumísia está sempre presente. Aldeni. Então, Luciana. Muito obrigado, viu, gente? E a gente aceita a sugestão também, né, Ricardo? Durante a semana, algum tema que ficou, algum questionamento. A Luri está sempre presente com a gente. A Ana Cláudia, que trabalhou lá com a gente no estudo do Evangelho, na valorização interior. Né? Então, é isso. Mais alguma consideração? A gente pode ir para a nossa prece final, Ricardo? Podemos. Então tá bom. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade divina de mais uma segunda-feira aqui juntos, reunidos, debruçados sobre o teu doce Evangelho. Que o alfabeto do amor, a semântica da caridade, adentre os nossos corações e as nossas almas, nos inspirando a manusear o lápis da fraternidade, a caneta da compaixão, as palavras e as frases do amor sublime de Deus no nosso dia a dia. Ó Mestre Jesus, estende tuas mãos tão luminosas e dadivosas sobre esses teus irmãos menores
que lhe pedem a proteção e o amparo. Agradecidos aos irmãos espirituais, a André Luiz, mentor espiritual de nossa casa. Agradecidos às falanges benfazejas de Maria de Nazaré, Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, Francisco de Assis e tantos outros irmãos queridos, Santo Agostinho, derramando sobre nós os bálsamos necessários à cura do corpo, mas principalmente a cura das úlceras e das nódoas do espírito e da alma. Caminhemos juntos, meus irmãos, auxiliando-nos uns aos outros, nos reerguendo e renovando as nossas atitudes, mudando e transformando os nossos pensamentos, em busca de um mundo de regeneração, de redenção, de paz, de muita luz e de muito amor. Jesus é conosco, meus irmãos, tenham certeza disso. E as suas mãos espalmadas derramam sobre nós as benesses e os bálsamos mais necessários a cada um. Sigamos juntos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vibrações amorosas para todos que necessitarem. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado, uma ótima noite, uma boa semana. Fiquem com Deus.